Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar aqui a soma dos termos da PA. Vem com o professor Jesus que essa aula começa agora. Olha só pessoal, antes para a gente compreender a soma dos termos da progressão aritmética, vamos falar aqui um pouquinho sobre algumas propriedades da PA, tá bom? Pessoal, a primeira propriedade é também chamada de propriedade média ou propriedade da média. Observe essa PA aqui, esses termos estão em PA. Se nós tomarmos três termos consecutivos dessa PA, vamos pegar aqui esses três aqui, ó. Observe a relação entre o termo central e os outros dois termos. Nós temos aqui, ó, se eu somar 28 com 44 e dividir o resultado por 2, eu vou encontrar o termo central da PA. O mesmo ocorre aqui, ó, quando eu tomo como exemplo esses três termos aqui. Ó. Se eu somar 60 com 76, como está aqui, e dividir o resultado por 2, eu vou encontrar 68, que também é o termo central entre esses três termos aqui. Isso vai ocorrer, pessoal, sempre que eu tomar três termos consecutivos de uma PA. Eu poderia fazer isso daqui. Por quê? Porque essa propriedade ela vai dizer o seguinte, que dado três termos consecutivos de uma PA, o termo central será a média aritmética dos outros dois. Observe aqui, ó, se eu somar 4 mais 20 e dividir o resultado por 2, e aí eu teria a média aritmética, 4 mais 20, 24, dividido por 2 eu vou ter 12. Beleza? É uma propriedade que vai nos ajudar a resolver alguns problemas aí sobre PA. Mas o que eu quero trazer para vocês aqui, e que tem a ver diretamente com a nossa propriedade, com a nossa soma dos termos da PA, é essa segunda propriedade aqui, ó, que é a propriedade dos termos equidistantes. Observe que a partir de uma PA finita, se nós pegarmos a soma de dois termos extremos, ó, a soma dos dois extremos, e pegarmos quaisquer outros dois termos equidistantes dos extremos. Como assim equidistantes? Equidistantes significa que tenham a mesma distância, ok? Tipo, o segundo com o penúltimo, o terceiro com o antepenúltimo. Eles estão a uma mesma distância dos extremos. Observe a curiosidade, ó, que essa soma, ó, o primeiro com o último deu 39. O segundo com o penúltimo, se eu somar também, ó, 7 mais 32, eu vou obter também 39. É o que diz essa propriedade aqui, ó, que a soma de dois termos equidistantes dos extremos é igual à soma dos extremos. Beleza? Essa propriedade, pessoal, ela vai nos ajudar diretamente a entender a soma dos termos de uma PA, né, de uma progressão aritmética aí, finita. Tudo isso, né, teve origem com esse cara aqui, ó, esse matemático, também físico e astrônomo, chamado Carl Gauss, Carl Friedrich Gauss. Né? Carl Gauss, quando tinha 10 anos de idade, lá na sua escola, né, de ensino fundamental ainda, né, a professora ela propôs aos alunos que descobrissem, que calculassem a soma dos 100 primeiros números naturais não nulos, ou seja, dos números de 1 a 100. Né? Vocês podem observar isso aqui nessa progressão aritmética. Quanto daria essa soma? E Gauss, apenas com 10 anos, imediatamente ele conseguiu apresentar o resultado para a professora, dizendo que seria 5.050. A professora, sem entender como um garoto de 10 anos foi capaz de fazer uma conta tão rapidamente, ela pediu a ele que apresentasse o raciocínio que levou àquele resultado. E Gauss, ele já tendo percebido essa propriedade anterior que nós apresentamos aqui, da soma dos termos equidistantes dos extremos ser igual à soma dos extremos, Gauss, o que ele percebeu? Olha só. Ele percebeu então que se somarmos o primeiro com o último, encontraríamos 101. O segundo com o penúltimo, também 101. O terceiro
com o antepenúltimo também 101. E isso se repetia com todos os termos equidistantes dos extremos. A soma daria sempre 101. Então Gauss pensou rapidamente, a soma daria 101 e eu teria 50 somas, ou seja, 50 parcelas, a metade do número de termos aqui. Então o que ele fez então? Se são 101, a soma é 101 e eu tenho 50 parcelas, eu multiplico 101 vezes 50. E ele conseguiu fazer essa multiplicação muito rápido, obtendo aí 5.050. Então observe o que ele fez. Ele percebeu que a soma sempre daria 101. E percebeu também que essa quantidade de somas, ou as parcelas aqui somadas aqui, seria metade do total de termos. Eu tenho 100 termos, mas como eu vou de 1 a 100, então eu vou somar 50 vezes isso daí, 50 parcelas. Então 101 vezes 50, ele obteve aí 5.050. Eu disse 50 parcelas, não, 50 somas, na verdade ali. Ele teve 50 somas, então 101 vezes 50, 5.050. Então Gauss percebeu isso daí. Ele viu que seria a metade do número de somas. Se a gente perceber aqui, observa o que está acontecendo aqui. A gente pode deduzir aqui uma forma, olha só. Ele pegou aqui o primeiro termo, que seria o A1, pegou aqui o último termo, que seria o AN, e somou esses termos, A1 mais AN. Ok? A1 mais AN. E ele multiplicou isso daqui por 50. O que seria o 50? O 50 é a metade do número de termos, ou seja, o número de termos é N, a metade seria N dividido por 2. Dessa maneira, foi possível se chegar a uma relação matemática, que vai nos dar aí, eu vou juntar isso aqui e colocar tudo sobre o denominador 2, vai nos dar aqui a soma dos termos da PA. A soma dos termos, então, da progressão aritmética poderá ser calculada a partir dessa fórmula. A1, o primeiro termo, mais a N, que é o último termo, vezes N, o número de termos, dividido por 2. Se eu ainda chamar essa soma, abreviar aqui para S, Sn, N representando o número de termos, eu terei essa fórmula representada da seguinte maneira. Olha só, Sn igual a 1 mais a N vezes N dividido por 2. A1 mais a N vezes N dividido por 2. Vai ser a fórmula da soma dos termos da nossa PA aí. Só para relembrar, cada elemento, apresentado nessa fórmula aí tem o seu significado. Então, vamos ver uma aplicação dessa fórmula. Veja só, trago aqui para vocês um probleminha. Esse probleminha diz o seguinte: ao saber que a esposa estava grávida, vamos para um probleminha. Olha só, é uma questão do vestibular que diz o seguinte: ao saber que a esposa estava grávida, o homem passa a armazenar latas de leite no quarto do bebê, aguardando sua chegada. Porém, para ficar bem decorado, ele as junta formando uma pirâmide, onde na fila superior tem uma lata, na segunda fila 2 latas, na terceira fila 3, e assim por diante até a fila da base. Se ele consegue formar exatamente 10 filas, sem sobras de latas, quantas latas ele conseguiu juntar? Então vamos observar aqui. A primeira, lá na superior, uma lata. Na segunda, 2 latas. Depois, 3 latas. E assim sucessivamente até chegar à fila da base, onde ele terá 10 latas. Então isso aqui nós percebemos que trata-se de uma PA. Queremos saber quantas latas ele conseguiu juntar, ou seja, a soma de todas essas latas. Ou seja, a soma dos 10 termos, de 1 a 10 eu tenho 10 números, então S10. Pegando aquela fórmula lá, vamos colocar a fórmula aqui para você lembrar: Sn é igual a 1 mais a N vezes N
dividido por 2. Então, quem é o nosso A1? 1 mais o nosso AN, é o A10 aqui, ó, é 10, beleza, vezes N. Quem é N? É o número de termos, são 10 termos também, dividido por 2. Então, essa soma, ó, seria 1 mais 10, 11. Aqui você já pode dividir, ó, 10 por 2 para facilitar aqui, ó, 10 por 2, ó, dá 5. Então vai ficar simplesmente 11 vezes 5. 11 vezes 5, que é 55. S10, então 55. A soma dos 10 termos é 55. A resposta aqui é a letra C. Pessoal, como o número de termos nessa PA é bem pequeno, né, apenas 10 termos, logicamente, se eu quisesse somar também esses termos, um a um, eu chegaria ao resultado. Observe. Logicamente, se eu tiver uma PA com muitos termos, tornaria o processo trabalhoso e também inviável, né? Pulei do 7, eu pulei para o 9. Ó, cuidado, tá vendo? Já um problema nessa maneira de fazer aí, ó, somar um a um, né? Somando todos esses termos aqui, ó, eu teria também 55. Aí você me pergunta, então eu posso resolver dessa forma? Sem usar a fórmula da soma? Como eu falei para vocês, pode sim. No entanto, caso tenhamos muitos números na PA, muitos termos, seria um processo extremamente trabalhoso e poderia ser inviável, mas não há problema também, viu? Caso você deseje fazer dessa maneira. Vamos ver o segundo exemplo, olha só. Em relação à sequência dos números naturais ímpares, vamos calcular a soma dos 20 primeiros termos. Então, olha só, eu quero a soma dos 20 primeiros números termos ímpares. Então, aqui eu tenho a nossa PA, né? A PA, 1, 3, 5, 7. É bom escrever a PA quando apresento ali no problema, ela está oculta, né? Sem escrever. Observe que é uma PA com razão 2. Então, nós temos que calcular a soma desses termos. Lembrando da fórmula da soma, né? No caso, Sn igual a 1 mais AN vezes N dividido por 2. Observe aqui, pessoal, que nós temos, ó, nós temos alguns desses elementos aqui. Como eu quero os 20 primeiros termos, eu sei que o N é 20. Eu quero a soma, eu quero o S20. Ó. Esse é o problema, eu quero o S20. Nós temos ali o A1, que é 1. Só que para usar essa fórmula, está faltando quem? Ó? O AN. Então, deste modo, nós teremos que calcular primeiramente o AN, que no caso é o A20. Então, para isso, vamos usar essa fórmulazinha aqui, já conhecida nossa, a fórmula do termo geral. Se você perdeu essa aula, assista, né, para aprender a calcular isso aqui. Então, o A20 é A1 vale 1, N, o número de termos, é 20, menos 1, vezes a razão, que é R, que vale 2. A20 é igual a 1 mais 20 menos 1 é 19, vezes 2. Lembrem-se que primeiro a gente multiplica, né? Eu não posso somar 1 com 19. Primeira multiplicação, 19 vezes 2, 38. Quem é o A20? É 1 mais 38, que é igual a 39. Não é o que a gente quer ainda, a gente quer a soma dos 20 primeiros termos. Então vamos calcular ali. Pegando a fórmula aqui agora, olha só. S20 é igual ao A1, que é 39, mais o A1 não, desculpa. O A1 não é 39. O A1 é justamente o número 1. A N, que é 39, nós calculamos agora há pouco. O N são 20 termos, então é o 20 dividido por 2. Então, seguindo aqui, nós teremos 1 mais 39, 40. Aqui, para facilitar, ó, você pode simplificar, ó, 20 por 2 aqui, dá 10. Então, nós teremos ali 40 vezes 10. E 40 vezes 10 é 400.
não é mesmo? 40 vezes 10 é 400. Então, a soma dos 20 primeiros termos dessa PA é 400. O professor poderia fazer sem o uso da fórmula? Poderia. No entanto, já tinha aqui 20 termos a serem somados. O processo já se tornaria mais trabalhoso e assim, à medida que aumentar a quantidade de termos, mais trabalhoso ele vai ficando. Beleza, pessoal? Então era isso. Espero que vocês tenham entendido. Vamos praticar mais exercícios aí. E aguardo vocês nas próximas aulas. Até breve.